Olá a todos, boa noite. Meu nome é Sérgio, eu sou voluntário da SAMP Brasil. Para aqueles que não conhecem, a SAMP Brasil é uma associação vinculada à SAMP, organização internacional com o objetivo de fomentar materiais avançados e processos de engenharia para a indústria, para várias indústrias, em especial a indústria aeroespacial, que foi o berço da SAMP. A SAMP nasceu com o apoio da indústria aeroespacial. Hoje nós temos aqui um evento organizado pelo Sandro Amico, onde ele vai apresentar os nossos palestrantes para falar de um projeto de pesquisa interessante, tenho certeza que todos vocês vão gostar. Aproveitem o evento e eu faço duas observações. A primeira é, o evento está sendo gravado, aqueles que se sentirem desconfortáveis, por favor, ou fechem as câmeras ou se desconectem. E o segundo é um pedido, para aqueles que não forem debater ou participar do painel de debate, por favor, mantenham a câmera e o microfone desligados. Sandro, fica à vontade, por favor. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio, pela apresentação, pela introdução do nosso evento aí. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, na nossa reunião quinzenal. Tá? Sou Sandro Amico, então trabalho como professor e pesquisador na URGS e sou voluntário também na SAMP Brasil. Tá? E hoje vou mediar este webinar que tem o nome de Parcerias, Empresas e Academia em Compósitos, Crises de Sucesso no Brasil. Tivemos alguns eventos anteriores já, 7 eventos, hoje é o 8º, né? Apresentamos anteriormente as parcerias IPT Máximo, o MacGraph com a Dini Têxtil, ITA e GTPAN, Unifesp Altec, a Unifei Technip FMC, a UERJ Mexil Fine Composites, e no último foi o CETENANO, o FMG, com a Petrobras. Tá? Eu aproveito para lembrar que esses webinars são todos gravados e podem ser encontrados na playlist do canal da SAMP Brasil no YouTube. Eu coloquei o endereço aí no chat para vocês. Tá? Bom, hoje é o nosso 8º webinar. Vamos apresentar os nossos 3 convidados de hoje, iniciando pelo professor Maurício Donadon, do ITA. Eu vou ler o resumê dele aqui. O professor Donadon é engenheiro mecânico pela UDESC, mestre em mecatrônica e dinâmica de sistemas aeroespaciais pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, e PhD em engenharia aeroespacial pelo Imperial College London, da Universidade de Londres. É professor associado e chefe da divisão de engenharia aeronáutica e aeroespacial do ITA, e atua como diretor do Laboratório de Novos Conceitos Aeronáuticos. Leciona cursos de graduação e pós-graduação e orienta alunos de mestrado e doutorado. É bolsista de produtividade do CNPq nível 1C e publicou vários artigos em periódicos e anais de conferências. Especialista em engenharia aeroespacial, com pesquisa focada no projeto de estruturas aeroespaciais, materiais compósitos multifuncionais, estruturas inteligentes, elementos finitos, modelagem de dano em compósitos, dinâmica de impacto estrutural e aeroelasticidade. Então, eu queria convidar então, o professor Donadon para fazer uma breve apresentação institucional. Aproveito já então, para agradecer a sua presença, estamos muito contentes, honrados com a sua presença aqui. É uma referência nacional em compósitos e, por favor, então, fique à vontade de fazer a sua apresentação. Depois volta comigo e eu apresento nossos outros convidados. Obrigado. Ok, Sandro. Professor Sandro, muito obrigado, primeiramente, pelo convite para ministrar esse webinar em parceria com os meus colegas da Embraer, Tanila e o Amauri. Eu já aproveito a oportunidade também para parabenizar a SAMP pela iniciativa. Eu acho que a iniciativa dessa natureza é muito importante, não só para reavivar e enfatizar e mostrar ao Brasil que tem sido feito a nível de compósito, aplicação de material compósito nos vários setores da indústria, mas também para motivar essa ciência no Brasil, né? Que eu acho que isso é um ponto importante. Eu vou iniciar, então, com a minha apresentação, e eu já inicio a minha apresentação agradecendo aqui os meus patrocinadores, aqueles, em particular, os 2 primeiros, a FINEP e a Embraer, que foram os grandes patrocinadores deste projeto em parceria ITA-Embraer.
à FAPESP, ao CNPq, ao IPT, em particular ao Laboratório de Estruturas Leves do IPT, que cedeu a sua infraestrutura para realizar parte dos ensaios que aqui vão ser apresentados, e a ACAPES. Bem, essa apresentação ela está dividida essencialmente em 5 tópicos. Nós vamos adotar a seguinte dinâmica. Eu vou iniciar, como o professor Sandro colocou, uma apresentação institucional, falando um pouquinho sobre o ITA, de forma bastante resumida, e o Laboratório Novos Conceitos em Aeronáutica. Na sequência, eu vou passar a palavra aos colegas da Embraer, para que eles façam uma apresentação também bastante sucinta a respeito da empresa. E depois, logo na sequência, eu vou apresentar uma descrição do projeto corporativo envolvendo o ITA e a Embraer. Por fim, eu vou agradecer de novo aos patrocinadores. Isso tem que ser enaltecido o tempo todo, porque sem eles a gente não teria feito o trabalho que fez. E vou abrir, por fim, aos questionamentos da audiência. Tá ok? Bem, o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é uma escola militar subordinada ao Comando da Aeronáutica, situada no sudeste do Brasil, a 70 quilômetros de São Paulo, em direção ao Rio de Janeiro, né? É uma escola que teve a sua criação em 1950, né? Em 1950, nós tivemos a primeira turma que ingressou no curso de Engenharia Aeronáutica do ITA. A propósito, o ITA foi a primeira escola a criar o curso de Engenharia Aeronáutica no Brasil, e a primeira escola a criar um curso de pós-graduação em engenharia no Brasil, né? Então, ela é uma escola que tem um marco importante na ciência, em particular na ciência aeronáutica brasileira, né? A escola, a sua criação, ela foi baseada no Plano Smith, que foi o nosso primeiro reitor, né, o professor Richard Smith, do MIT, inspirado no modelo educacional do MIT, né, em 1947. Então, naquela época, né, o nosso querido Casimiro Montenegro Filho, né, teve essa ideia brilhante de, juntamente com o professor Smith, criar o ITA, né, inspirado nos moldes da escola de referência mundial, que era o MIT, né. É uma das poucas escolas no Brasil que pratica a disciplina consciente. Então, para aqueles que não conhecem a escola, eu recomendo fortemente que vocês façam uma visita. Aqui nós não temos professor supervisionando aluno realizando provas, nós não temos aquela cobrança e desconfiança que normalmente a grande maioria das escolas tem com os alunos, porque nós acreditamos na honestidade, na hombridade, né, e no comprometimento dos alunos do ITA. Na verdade, os alunos do ITA hoje são o nosso maior patrimônio, tá certo? Certamente é o maior patrimônio da escola. São alunos extremamente competentes, que passam por um processo único de seleção, né? Talvez um dos mais difíceis, sem querer desmerecer os demais aí do Brasil, no Brasil como um todo, e até a nível mundial, né? Então, essas figuras que eu mostro aí para vocês são figuras antigas que foram extraídas do quadro histórico do ITA. Logo ali à direita, vocês têm uma visão, e eu vou apontar aqui para vocês, do Laboratório de Estruturas Aeroespaciais. Esse laboratório aqui é justamente o laboratório que eu estou lotado. Atualmente, ele é chefiado pelo professor Mariano Arbelo, né? E aqui nós temos toda a infraestrutura de pesquisa que foi utilizada para o desenvolvimento de parte dessa pesquisa em parceria com a Embraer, que eu vou comentar com vocês. Essa parte frontal aqui mostra, na verdade, a ala onde nós temos prédios administrativos, né? E os transversais são as salas de aula, que não mudou muito, até mesmo porque tudo aí é tombado historicamente, então a gente não pode fazer nenhuma alteração, que tudo isso foi projetado por Oscar Niemeyer, e hoje é patrimônio histórico do Brasil,
tá certo? O ITA ele tem 6 cursos de graduação: Engenharia Aeronáutica, Aeroespacial, Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Eletrônica e Mecânica. Oferece 120 vagas ano, né? Onde nós temos aí mais de 80 candidatos, normalmente, na média, aí, por vaga, portanto, é um vestibular bastante concorrido. O curso segue, a duração do curso segue o padrão nacional dos cursos de engenharia, duração de 5 anos. E a nível de pós-graduação, nós temos 3 programas de especialização. O primeiro deles é o programa de mestrado e doutorado, stricto sensu, né? Onde nós temos, neste programa, os subprogramas em Engenharia Aeronáutica e Mecânica, que é nota 6 CAPES hoje, Infraestrutura Aeroespacial, Engenharia Eletrônica e da Computação, Física e Ciências e Tecnologias Espaciais, em parceria com o INPE, né? Nós temos também aqui, e destaco o mestrado profissional, que também é outro exemplo de sucesso e parceria com a Embraer, né? Onde nós fazemos ou participamos de forma conjunta com os profissionais da Embraer na formação da mão de obra especializada da empresa. E oferecemos também cursos de especializações para a Força Aérea Brasileira, dentre os quais nós temos os cursos de análise de sistema, segurança, aeronavegabilidade, aplicações operacionais e defesa. Então, de uma forma geral, é isso que eu tenho para apresentar a respeito do Instituto, né? E antes de passar a palavra aos nossos parceiros, eu gostaria de apresentar a vocês um dos laboratórios que constitui o ITA, né? Os laboratórios do ITA, que é um laboratório recente, criado há 7 anos atrás, que é o Laboratório Novos Conceitos Aeronáuticos. Esse é um laboratório que foi encampado na escola com apoio da Embraer, a propósito, né? Nós tivemos 3 projetos estruturantes que constituíram a plataforma de avião verde, um voltado à aplicação de material compósitos em estruturas leves de alto desempenho, um segundo projeto em física do voo e um terceiro projeto voltado à aeroacústica, né? É um laboratório que envolve um know-how multidisciplinar e ele, na verdade, toda a mão de obra a nível de pesquisadores, ela é interdepartamental. Então, nós temos especialistas de várias áreas, né, de forma a tratar o problema de aplicação aeronáutica de uma forma holística. Então, nós temos especialistas na área de dinâmica do voo, aeroservelacidade, aeroacústica, estruturas leves e materiais de alto desempenho e a parte de integração aeropropulsiva, né? A ideia sempre do laboratório, que tem lá na sua missão indicada no quadradinho amarelo, né, é tratar um problema de interesse da indústria num framework de otimização multidisciplinar, combinando, na verdade, os expertises dessas áreas que aí estão em tela, de forma a se obter um projeto conceitual, né, e inovar no meio acadêmico e industrial, né? Essa é a nossa missão maior. Em paralelo, esse laboratório ele oferece também toda a parte de treinamento, né? Dentre os quais estão o PE Safety, que é o mestrado em aeronavegabilidade continuada, em parceria com a Força Aérea, e o PE Embraer, que eu mencionei há pouco, tá certo? Então, em linhas gerais, esse é o Laboratório de Novos Conceitos Aeronáuticos. Aqui estão os 3 projetos que eu mencionei há pouco, os projetos estruturantes envolvendo os nossos parceiros FINEP e Embraer. Antes de passar a palavra aqui, eu gostaria de apresentar os tópicos de pesquisa que estão em desenvolvimento no LNCA, relacionado à parte de compósito. Aí estão em tela os tópicos que a nossa equipe de pesquisadores, em parceria com a indústria, tem desenvolvido. Então, a gente tem uma linha de processamento, em particular a parte de otimização de parâmetros de processamento e modelagem, caracterização físico-química e termomecânica de compósitos, a parte de simulação, em particular simulação de dano, em vários regimes de carregamento, estático, dinâmico, balístico e etc.
A gente tem, em parceria com o INPE, um desenvolvimento de sensores à base de nanocompósitos, né? Trabalhamos também na linha de aplicação de materiais compósitos inteligentes e multifuncionais para a supressão de flutter, né, que é um problema crítico hoje na engenharia, no projeto aeronáutico. Temos também a linha de turbina eólica, toda a parte de modelagem aeroelástica, né, desse tipo de estrutura. Técnicas experimentais para caracterização de materiais e processos em geral, e a parte de reciclagem de compósito, em particular, técnicas de reciclagem baseadas na pirólise a plasma, tá certo? Nós contamos hoje com um grupo de professores, de 12 professores, temos 14 alunos de doutorado hoje encampados dentro do nosso laboratório, e 13 alunos de mestrado, né? Dentre os quais, em torno de metade deles são mestrandos do mestrado profissional em parceria com a Embraer. E contamos com o apoio técnico também de um engenheiro eletrônico. Os parceiros acadêmicos aí estão em tela, né? Temos vários parceiros aqui no Brasil, parceiros fora do Brasil, destaque especial à Universidade de Twente, e TU Delft, que teve 2 alunos de mestrado neste projeto que nós vamos estar apresentando para vocês aqui, que concluíram o mestrado conosco. E os parceiros industriais aí estão listados em tela. Embraer, o principal deles, temos a Torei, Altec, Altave, Recaltec, na parte de reciclagem, a Caer, Senic. Celas, que é de um ex-aluno do ITA, Petrobras e Avibraz, na parte de defesa e espaço. Na sequência, então, professor Amico, eu devolvo a palavra ao senhor, né, para que o senhor introduza os parceiros para que eles possam fazer a apresentação institucional da Embraer. Muito obrigado. Tá ok, obrigado, Donadon. Então, vamos apresentar, então, nossos convidados da Embraer. Temos 2 convidados hoje, né, a Tanila Leal e o Mauri Gavazzi, né? Já aproveito para agradecer os 2 aí pela presença, pela disponibilidade. E vou apresentar, então, o resumo deles. Tá? Primeiro, começando pela Tanila Faria, funcionária da Embraer desde 2002, especializou-se em materiais compósitos e manufatura há 18 anos, e em colagem há 16 anos. É coordenadora da comunidade de prática de materiais compósitos da Embraer, possui doutorado em compósitos aeroespaciais pela Unesp e é membro do Comitê de Materiais e Processos do CMH-17, apoiando na redação dos requisitos de compósitos aeroespaciais. Tem MBA em Gerenciamento de Projetos e é especialista da Embraer em certificação de compósitos, auxiliando a ANAC nos procedimentos de certificação de materiais e estruturas. Possui conhecimento em análise térmica, de termorrígidos, fabricação por laminação automatizada, termoformagem, em núcleos e em preparação da superfície de compósitos e metais para colagem. Então, muito obrigado, Tanila. Agora vamos apresentar a Mauri Gavazzi. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, pós-graduado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo ITA, trabalha há 18 anos na Embraer como engenheiro de desenvolvimento de produto na área de análise estrutural de componentes aeronáuticos. Há 15 anos atua no Programa de Desenvolvimento Tecnológico da empresa, time de estruturas e materiais avançados, tendo participado de projetos de desenvolvimento de demonstradores tecnológicos e liderado diversas frentes para o desenvolvimento e validação de novas metodologias e ferramentas de análise estrutural, simulações numéricas avançadas de estruturas em compósitos. Então, agradeço novamente os 2 pela presença. Então, fique à vontade para fazer aí a apresentação institucional de vocês. Obrigado. Pessoal, boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer poder mostrar algum sucesso, né? Cases de sucesso entre a indústria e a academia, porque esse é um sonho da Embraer e a gente persegue muito isso para conseguir desenvolver os nossos projetos. A parceria com o ITA é um sucesso, a gente sempre teve um bom relacionamento, a gente traz aí projetos excelentes que trabalhamos juntos, e isso pode ser visto, inclusive, né, na nossa história, que eu vou trazer aqui para vocês. Só vou avisar vocês que a informação que está aqui é uma informação pública, então estamos tranquilos aqui em apresentar tudo que vai ser mostrado, não temos confidencialidade nessa apresentação. E nós vamos falar um pouquinho da história da Embraer, dos sites e do desenvolvimento
e pesquisa dentro da Embraer. A história da Embraer com o ITA, ela começa onde a Embraer nasceu, né? Então, eu trouxe esse histórico porque isso realmente é uma parceria de sucesso desde o dia que a Embraer começou a existir, e eu fico muito feliz de dizer que até hoje essa parceria continua sendo um sucesso, né? Porque a Embraer nasceu dentro do CTA, né? Nos mesmos prédios ali que o professor Donadon trouxe, e uma vez que o Bandeirante foi um sucesso, foi a força que precisava para que a Embraer começasse a nascer em São José dos Campos. Então, em 1969, a gente teve o primeiro voo do IPD 6504, IPD, porque IPD é o nome do prédio, né, do CTA, e que foi o nosso primeiro bandeirante. Depois evoluímos para aviões um pouco maiores, né, em 85 a gente teve aqui o voo do 120 do Brasília, depois crescemos um pouco mais, teve a privatização da Embraer em 94, em 99 a gente já tinha alguns aviões militares. Em 2002, a gente teve a primeira frota grande, né, de aviões maiores, mid-size, que a gente chama, que foram foi a frota do E1, que englobava 170, 175, 190, 195, sempre chegando até 119 lugares, nosso avião maior. Tem o KC, que foi um sucesso, né, o nosso maior avião hoje é o KC, e aqui só para ter uma referência, é uma pessoa do lado do avião. Em 2014, a Embraer já era uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, estávamos já entre terceira e quarta ali, competindo com a Bombardier, e hoje nós podemos dizer com tranquilidade que a Embraer é a terceira maior fabricante. Em 2019, a gente lançou a família E2, e agora estamos evoluindo para os aviões elétricos, junto com o eVTOL, que é o nosso futuro lançamento, que já está aí nas mídias, e todo mundo pode ver um pouquinho. A Embraer está localizada em São José dos Campos, onde é o site principal. Temos duas fábricas grandes aqui nessa região, que é a fábrica da Faria Lima, onde temos as fabricações de compósitos, e a fábrica de Eugênio de Mello, mas eu trouxe aqui só a fabricante de compósitos, que é o nosso foco hoje. Temos várias tecnologias, né, que foram desenvolvidas junto com o DT e outras que já são de vanguarda da própria Embraer. Então, desde inspeção por ultrassom, impressão 3D, cabines de pintura automatizadas, tecnologias de infusão, as nossas autoclaves que chegam a 14 metros de comprimento por 5 de altura, temos as laminações automatizadas, jato d'água CNC, temos o nosso prédio de ensaios, onde a gente chega a fazer os ensaios de full scale de um avião completo, né, dentro do prédio. Temos também, em Portugal, duas fábricas muito grandes, uma de excelência em compostos, outra de metálicos, onde a gente tem outras tecnologias semelhantes, com equipamentos um pouco mais evoluídos. Então, aqui a gente já tem conformação a quente, de termorrígidos, né, RTM, que é infusão, jato d'água, ultrassom, as montagens automatizadas, tudo por robô, as cabines de pintura, as áreas de empacotamento capazes de empacotar até uma empenagem vertical horizontal inteira, as laminações automatizadas, e esse aqui é só um desenho do caminho, né? Então, nossa matéria-prima chega por aqui, faz todo o circuito, passando pela cura, e depois por acabamento, montagem, até finalmente o empacotamento aqui, onde essas peças são enviadas para o Brasil, ou, no caso de ser alguma contratada, para essas contratadas. A Embraer vem desenvolvendo tecnologias com foco em compósitos desde 2006. E dentro desses desenvolvimentos, a gente não fica apenas em painéis e pequenos componentes, mas fazemos também demonstradores de tamanho real, como é o caso de uma seção de fuselagem que foi toda feita em compósito, com todos os componentes integrados. Temos as empenagens verticais aqui, que aqui tem um exemplo também todo integrado. Uma traseira que foi feita junto com o IPT, né, aqui por laminação automatizada. Essa é a parte interna dessa traseira de fuselagem, só para mostrar um pouquinho até onde a Embraer vai para conseguir desenvolver as suas tecnologias, né. E o nosso último case de sucesso em ensaios foi a fabricação de uma semiasa completa de um dos nossos aviões comerciais. Aqui tem um projeto, só uma visão em escala do que é essa asa, e essa asa foi ensaiada com sucesso até a fratura.
Aqui estão os atuadores e todos os sensores que foram colocados nessa asa para a gente poder, onde a gente conseguiu acompanhar todo o comportamento mecânico, todas as tensões, tudo o que poderia estar acontecendo nessa asa durante o ensaio. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês, só para que vocês conheçam um pouquinho da Embraer e desses casos de sucesso que o nosso time, né, esse time que eu e o Amaury trabalhamos, e muitas vezes com colaboração do ITA, conseguimos chegar com os nossos projetos. Muito obrigada, professora Mica, obrigada, dona Dom. Amaury, quer colocar alguma coisa? Obrigado, Tanila, muito bem feita a sua explanação. Eu gostaria só de adicionar que todos esses desenvolvimentos que você mostrou, principalmente os que foram executados pelo time do DT, né, e validados também pelo DT, boa parte deles são transbordados posteriormente para os novos produtos da empresa, né, agregando aí toda a contribuição das novas tecnologias aí para produtos mais leves, né, mais otimizados, né, e mais eficientes, né. Então, o nosso papel seria trabalhar, né, numa etapa um pouco anterior ao produto, né, mas não esquecendo que o foco final é sempre o produto, né, é sempre desenvolver os novos aviões, os novos programas. Ok. Bom, então, muito obrigado pela apresentação. Então, agora a gente pode começar a entrar no tópico deste webinar, né, que é, então, a aplicação de compostos em asas alongadas, né. Bom, eu gostaria de lembrar a audiência aí que eles podem deixar a câmera e microfone desligados e podem deixar suas perguntas no chat ali, que nós reservaremos aí 15 a 20 minutos no final para as perguntas. Então, fiquem à vontade para colocar as perguntas no chat. Bom, então, eu chamo, então, nossos convidados para apresentar, entrar no tema do projeto. Fico contente aí, já batemos nosso recorde aqui de audiência nos webinars aí, hoje. 129 nesse momento é o nosso recorde, então, com certeza o tema está chamando bastante atenção. Hein? Por favor, fique à vontade para a apresentação. Obrigado. Bem, retomo a palavra, então, professor Mico, e para começar apresentando o que é o que foi, né, esse projeto de aplicação de compósito em asa alongada, né? Já mencionei há pouco que ele foi um dos 3 projetos estruturantes, né, que compuseram a plataforma de avião verde, que é um projeto estratégico da empresa. E nesse projeto nós tínhamos 3 objetivos principais, né? Era um projeto focado em junções aplicadas a estruturas reforçadas de material compósito, painel e etc. E o primeiro objetivo era realizar uma caracterização experimental do comportamento estático e dinâmico, né, no que concerne a fadiga, de junções cocuradas, cocoladas e obtidas via colagem secundária, né, levando em conta os efeitos higrotermoelásticos, né. Então, a gente acabou induzindo, durante essa caracterização, os efeitos de envelhecimento por temperatura e umidade, e avaliamos como que esses efeitos deletérios comprometiam o desempenho desse tipo de junção. Eu vou, um pouco mais adiante, elaborar sobre cada tipo de junção dessa, para a audiência entender o que me refiro quando trato cocurada, cocolada e obtida via colagem secundária. Depois, com base no que nós observamos e avaliamos, caracterizamos experimentalmente, observamos, né, nós propusemos um modelo numérico, modelo constitutivo, para avaliar o dano nesse tipo de junção. E esse modelo foi posteriormente validado em 2 níveis, a nível de cupom, que são os cupons que foram utilizados no objetivo 1, e também fizemos uma validação a nível de componente num painel típico reforçado de asa. As pessoas envolvidas nesse projeto, nós tivemos 15 pesquisadores ITA e tivemos 10 pesquisadores / apoio Embraer, né? Alguns
deles acabaram se tornando professores aqui na escola. O professor Mariano Arbelo hoje é professor da nossa divisão. Naquela ocasião era bolsista pós-doc FAPESP, razão pela qual eu agradeci aqui já a FAPESP. Nós tivemos 4 alunos de pós-doc, né, que são esses que estão listados aí colaborando conosco. Tivemos 8 alunos de mestrado, 7 alunos de mestrado, onde 2 deles eram mestrandos internacionais, né? Nós recebemos aí um projeto que acabou estimulando a parceria internacional, e tivemos um mestrando, que é o Dan Sederloff, da Universidade de Delft, e o Bart van den Acker, da Universidade de Twente, né? Os membros da equipe Embraer aí estão listados, né? Eu não vou ler ele um a um, mas vocês veem o nome de todos. O projeto foi coordenado do lado do ITA por mim e pelo lado da Embraer pela Tanilo. É sabido que o transporte aéreo tem experimentado um crescimento acentuado nos últimos anos, né? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, esse meio de transporte ele tem crescido 5% ao ano, né? Isso implica num aumento de 28 milhões de voos por ano, né? Nessa classe de transporte. A nível mundial, isso ainda é mais latente. Eu presumo que muitos de vocês já devem ter experimentado acessar uma plataforma na internet conhecida como Flight Radar, né? Quando você acessa o Flight Radar, você vai ver o vespeiro de aviões que existem mundo afora, certo? É muito avião, mas muito avião, barbaridade, tá certo? Qual o impacto disso tudo, né? Nós temos um impacto ambiental, afinal de contas, a aviação hoje é responsável por 12% da emissão do CO2, comparado com os demais meios de transporte, né? Segundo a própria ITAG, né? Então, esse é um dilema que nós enfrentamos até para cumprir com o protocolo de Quioto, né? Porque é um meio de transporte que tem crescido de forma acentuada e se tornado muito competitivo, ainda mais agora com a eletrificação, né? A eletrificação agora tem inspirado conceitos aeronáuticos assim jamais vistos, né? Do ponto de vista de topologia, configuração de aeronave, conceitos do tipo aeronave wing box, thrust braced wings e etc., né, que nunca antes eram observados no projeto aeronáutico convencional, né? E, naturalmente, quando a gente pensa num projeto de um avião mais ambientalmente mais amigável, né, e mais eficiente, ou seja, que tem uma maior autonomia, que impacta diretamente no custo do voo, né? Nós temos que tentar aprimorar o desempenho da aeronave, tá certo? E um ponto crucial, né, que é o meio motriz que mantém essa aeronave em voo, né, é a aerodinâmica. Então, o aumento da eficiência aerodinâmica é crucial, né, para que a gente consiga reduzir a emissão de CO2, né, se tornar mais competitivo. No caso da eletrificação, propor conceitos que aumentam, na verdade, a autonomia do voo, haja vista a limitação das baterias, né, no caso do avião elétrico. E tudo isso implica na melhoria da eficiência, né? Em suma, é isso, né? Tentar aumentar essa relação sustentação-arrasto. E só lembrar vocês que, conceitualmente, o arrasto ele tem, essencialmente, 2 parcelas, né? Uma parcela está atrelada à forma aerodinâmica do perfil, né? E a ideia, normalmente, é otimizar essa forma aerodinâmica, e uma segunda está atrelada à sustentação e à razão de aspecto. A razão de aspecto de uma asa é uma razão entre o comprimento pela corda. Tá certo? Então, quanto maior for a razão envergadura-corda, mais alongada essa asa se torna. Bem, quais são os prós e contras da asa alongada? A gente sabe que a gente consegue reduzir o arrasto induzido, aumentar a relação sustentação-arrasto, que, em suma, aumenta a eficiência aerodinâmica, a redução de CO2, etc.
A estrutura, quando se torna muito esbelta e tem uma alta razão de aspecto, né, o alongamento, aí no escopo da apresentação, acaba resultando em altos esforços estruturais no componente, né? Normalmente são esforços de alta amplitude, devido ao efeito de flexão demasiado que essa estrutura experimenta, né, as não linearidades estruturais, e baixa frequência, tá certo? Não só isso, do ponto de vista estrutural nós temos esse dilema, e do ponto de vista de física do voo e desempenho aeroelástico, a alta flexibilidade induzida por esse tipo de configuração de asa pode levar, na verdade, a um comprometimento da estabilidade, em particular no que concerne o flutter, né, e a dinâmica de voo, onde a gente tem acoplamento entre os modos de flexíveis e os modos de corpo rígido da aeronave. Somado a isso, isso leva, na verdade, a uma mudança total da filosofia de projeto, porque uma asa alongada, ou seja, com uma corda pequena e longa, ela acaba resultando numa estrutura que tem muito pouco espaço para alojar combustível, né? E os demais componentes acessórios, como trem de pouso, os sistemas de flaps e slats, né, que são os sistemas, a superfície de controle que a gente precisa, tipicamente, num avião convencional. A figura logo acima que vocês estão vendo à direita, no canto superior direito, é uma aeronave que foi desenvolvida no escopo desse projeto que nós estamos apresentando aqui em tela, né? Ele foi uma aeronave desenvolvida no subprojeto Física do Voo, onde é uma aeronave extremamente flexível, né? Uma aeronave do tipo HALE, né? High Altitude Large Endurance, né? Então, você vê o nível de flexibilidade que essa aeronave tem, uma envergadura de 8 metros, aí, tá certo? Uma asa voadora, uma envergadura praticamente aí de 8 metros. E esse conceito é latente e visível na família 2 dos aviões da Embraer. Quando a gente compara a asa desses aviões com os aviões da geração E1, fica nítido que essas asas aí são muito mais alongadas do que as outras, né? Justamente pelas razões que aqui eu coloquei há pouco para vocês. Então, tudo isso impõe um desafio, né? Como é que a gente projeta esse tipo de estrutura, né? A gente sabe que uma superfície de sustentação, como é o caso dessa empenagem, o estabilizador horizontal ali do Boeing 737, indicado ali na figura, né? Ele faz uso de uma configuração do tipo multinervura, né? Onde você tem várias nervuras ao longo do comprimento, com nervuras com os furos para alívio de peso, e você tem as longarinas, tá certo? E os painéis que revestem e conferem a forma aerodinâmica desse tipo de estrutura. Quer dizer, eu fabricar uma estrutura dessa em compósito é praticamente inviável, né? Eu não vou ter benefício nenhum. Muito pior que isso, vai ser uma estrutura pouco eficiente e mais pesada do que aquela em metálica, né? Compósito não gosta de furo, tá certo? Material compósito, o furo é um concentrador de tensão e acaba introduzindo dano na direção que o compósito é fraco, que é a direção ao longo da espessura, tá certo? Onde as propriedades são essencialmente dominadas pela matriz. Bem, como reverter esse quadro, né? Nós temos as asas alongadas, é o nosso primeiro dilema, e como substituir uma estrutura ou projetar uma estrutura como essa em compósito, né? Aí a primeira premissa que a gente já sabe que tem que ser adotada é evitar o conceito do black alumínio e pensar numa topologia estrutural totalmente distinta daquela em metálico. Quando vocês olham o estabilizador horizontal ali do 787, que tem mais de 50% em massa de compósito, né, de material compósito em sua estrutura, você vê que ao invés de trabalhar com uma configuração do tipo multinervura, nós temos uma configuração do tipo multilongarina, tá certo? E ela é fabricada e integrada em one shot. Você fabrica essa estrutura aí de uma única vez. E toda e qualquer junção que se queira fazer num tipo de estrutura como esse, a gente faz não por furação ou cravação. Ainda precisamos fazer em trechos por razões de certificação, mas a gente já sabe os problemas que isso vai gerar, né? Mas o método de junção para a obtenção desse tipo de estrutura, se eu precisar juntar as partes, é a colagem cocura ou colagem secundária.
Então, à direita, vocês veem ali um painel de extradorso do 787, mostrando os reforçadores na direção longitudinal do painel, né? Esses reforçadores aí, eles foram incluídos, ou poderiam ter sido incluídos, por cocura, por colagem secundária ou, eventualmente, por cocolagem. A figura esquemática mais à direita desta que eu acabei de mencionar, eu mostro esquematicamente a diferença entre essas junções. Então, na cocura, o que a gente faz? Nós temos as duas partes a serem unidas que são curadas simultaneamente em autoclave, tá certo? Na cocolagem, nós temos uma parte curada e uma segunda parte verde, que ainda está não curada. E nós posicionamos um adesivo de alto desempenho entre essas partes e fazemos uma segunda cura para obter a junção. E na colagem secundária, nós temos as duas partes a serem unidas, que estão já curadas, e eu adiciono para uni-las um reforço, ou um adesivo de alto desempenho. Bem, quais são as vantagens desse tipo de junção, em particular quando a gente fala dos compósitos, em relação à junção rebitada, né? Essa tabelinha ela mostra aí de uma forma esquemática o que a gente tem de benefício e os problemas que a gente tem com esse tipo de junção, ou com os 3 tipos de junção afora mencionados, né? Nós temos problema na rebitada, alta concentração de tensão, a distribuição de carregamento ela é muito concentrada na região do furo. Nós temos a questão do peso, né? Só para vocês terem uma ideia, dependendo da aeronave, a quantidade de rebite pode contribuir com 7% do peso da aeronave, tá certo? Isso não é pouca coisa, não, é bastante, né? Nós temos os problemas de acessibilidade, né? Tudo tem que ser acessado porque precisa ser inspecionado, né? Requer manutenção. Manutenção é crucial, né? Nós temos o problema de resistência à corrosão, que toda junção metálica acaba por ter, né? E as etapas de processamento. Quer dizer, você tem que fazer a furação das partes, depois introduzir o prendedor, né? Calibrar esse nível de pré-carga no prendedor para garantir um bom desempenho estrutural. Quando a gente faz um balanço geral e compara esses 4 tipos de junção, onde 3 deles estão no mesmo grupo, a gente vê que as vantagens das 3 juntas que eu mencionei há pouco são muito maiores do que as desvantagens quando comparado com a junção convencional, rebitada ou cravada por meio de parafuso. E esse foi o foco do nosso projeto, justamente investigar esse tipo de junção. Então, o projeto envolveu, essencialmente, etapas, né? A primeira dela, esse aí mostra um diagrama de blocos de desenvolvimento empregado e praticado dentro da Embraer, né? E num projeto aeronáutico típico é inevitável. Teve a primeira etapa que envolveu a parte de ensaios, que são o bottom aí da pirâmide, que foram os ensaios a nível de cupom. Desses ensaios, nós extraímos as propriedades de interesse, passamos, então, a desenvolver modelos que fossem representativos daqueles ensaios, validamos. Com esses modelos validados, a gente passou para o nível superior, que é o nível de subcomponente. Fizemos os ensaios de validação a nível de subcomponente, dessa plataforma de simulação numérica. E isso foi o escopo do projeto como um todo, né? Depois, na Embraer, como a Tanila mostrou há pouco, né, a Embraer seguiu com o desenvolvimento dos demonstradores, né, a nível de componente, e, por fim, a estrutura da aeronave como um todo, envolvendo essas tecnologias que eu mencionei. Esse projeto ele teve como primeira meta o gerenciamento dos 2 lados, né? Tivemos também a parceria da Fundação Casimiro Montenegro Filho, que eu não poderia deixar de agradecer. Primeira etapa, nós fabricamos as juntas, em cada uma daquelas 3 tecnologias de junção que eu mencionei há pouco, e realizamos ensaios de delaminação em modo 1, 2 e modo misto. Delaminação, para quem não conhece, é justamente o descolamento da junta quando submetida a esforços, que podem ser esforços de abertura da trinca, deslizamento e combinação abertura-deslizamento, que isso nos dá o modo misto, tá certo?
Depois, de modo a simular o envelhecimento, essas junções elas foram alocadas numa câmara ambiental, onde a gente fez o condicionamento higrotérmico, 80 graus e 90% de umidade, simulando um ambiente extremamente hostil para cada uma dessas juntas. Nós caracterizamos a taxa de difusão de cada junta, os coeficientes de difusidade, né, para entender como é que ocorria a absorção de água em cada uma delas. E acabamos por encontrar, né, um desempenho maior no que se refere à questão de absorção de umidade para junções obtidas via colagem secundária, seguida das cocoladas e depois aquelas cocuradas. Depois, pensando no componente, nós fizemos a proposição de um dispositivo de ensaio não padronizado, né, para caracterizar o desempenho dos painéis em cada uma daquelas junções, envolvendo cada uma daquelas junções. Então, nós projetamos esse dispositivo no ITA, em parceria com a Embraer, né, e ele foi utilizado para os ensaios de fadiga nos painéis e resistência residual. Iniciamos depois a MetaSet, que tinha como foco caracterizar as curvas R, que é tenacidade à fratura por tamanho de trinca, né, para usar esse parâmetro como parâmetro de entrada nos nossos modelos, que eu vou descrever um pouco mais adiante. Fizemos isso para cada tipo de junta, cocolada, cocurada e obtida via colagem secundária. Depois de ensaiada nas condições de temperatura ambiente e envelhecida, nós fizemos uma inspeção da superfície de fratura de cada junta para entender os mecanismos de falha envolvido nesse tipo de modo de falha, né? E tentar incorporar essas informações, esses aspectos, no nosso modelo fenomenológico, né? Essa era a ideia da parte de fratografia. Fizemos algo similar no módulo 2. Os módulos 2 foram ensaiados usando configuração 4 pontos e 3 pontos. Levantamos as curvas R para módulo 2, né, das quais nós obtivemos a tenacidade à fratura em módulo 2, para cada tipo de junta, nas condições ambiente e envelhecido. De forma análoga ao que aconteceu com o módulo 1, nós também fizemos uma análise da superfície de fratura para entender como é que o processo de dano ocorria em cada tipo de junta e como que o efeito de envelhecimento acabava por corroborar com cada modo de falha observado, e trouxemos essas informações observadas para dentro do modelo. E fizemos também os ensaios em modo misto, de forma análoga ao módulo 1 e 2, caracterizamos as curvas R e, posteriormente, fizemos também a avaliação da superfície de fratura para entender como que essas juntas falham em modo de carregamento combinado com e sem envelhecimento. Fizemos, na sequência, os ensaios de fadiga, tá certo? Esses ensaios foram realizados em cada junção afora mencionada, tá certo? E a ideia era levantar as curvas GN, né? A partir dessa curva, a gente determinou, definindo como ciclo, número de ciclo limite 1 milhão de ciclos, o G-threshold, né? Que seria um parâmetro de projeto utilizado nos aviões, no projeto estrutural dos aviões de composto da Embraer, para garantir que nós tivéssemos uma condição de no growth, ou seja, operando ou projetando a estrutura para que os esforços naquele tipo de junta estejam abaixo daqueles que induzam uma taxa crítica de energia em torno do threshold, o problema de fadiga, delaminação induzida por fadiga, não seria um problema crítico, tá certo? Usamos também esse threshold para alimentar o nosso modelo, em particular a iniciação do dano, né, que dependia também desse threshold obtido a partir das curvas GN. Fizemos algo similar com o módulo 2, mas aqui tinha um grau de inidetismo, né, porque não há ensaio padrão para módulo 2 de fadiga. Então, a gente fez a proposição de um setup e uma técnica de redução de dados e o desenvolvimento de um modelo analítico que prevesse, na verdade, o cômputo desses Gs em função do número de ciclo e o planejamento, na verdade, das amplitudes de deslocamento para cada
nível de G apresentado aí no gráfico, tá certo? Depois, na Meta 12, foram fabricados os painéis, aí, de novo, com apoio da Embraer. Esses painéis foram fabricados nas 3 tecnologias de junção. À esquerda, vocês veem lá a cocura, né? Intermediário aqui, vocês têm a cocolagem, e à direita, vocês têm os painéis aqui na configuração de colagem.